Olá, turma. Tudo bem? Danilo, obrigado aí pela atenção. Joedes, também muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aqui. Eu estou sem retorno aqui, não sei se meu áudio está chegando de forma correta aí, mas caso não esteja, Está tudo bem, só te dando um retorno, Rafael, tudo tranquilo. tá ok. Obrigado, Joedes. Bom, um prazer estar aqui, ter um espaço para a gente falar sobre economia colaborativa, né? Um assunto que é tendência em todos os lugares do mundo, né? A gente tem um atraso aí nesse tema em específico, mas é um tema muito apaixonante, né? É muito bom ver que em outros países do mundo esse business já é uma realidade, né? Com números muito significativos. A gente vai tratar um pouco disso hoje aqui com vocês. Queria já deixar aberto para perguntas, né? Um tema que de fato é inovador, né? Mesmo em outros lugares do mundo, ainda é um tema que ele desafia, né, a economia tradicional, ele tem vários artifícios, né, que realmente não são os artifícios usados, né, juros de banco, esse tipo de coisa que é da economia tradicional. Nós, né, da xpory.com, temos a maior plataforma que trata do tema economia colaborativa, então é um motivo de honra para a gente ser das plataformas que trata do assunto, né? E, inclusive, né, somos a plataforma que está tratando esse assunto do ponto de vista de legislação, inclusive, né? Porque quando você vai ganhando porte, né, isso é natural a gente envolver a parte de legislação. Mas, bom, eu vou começar agora apresentando alguns conceitos mais amplos, né, e mais práticos dessa parte de economia colaborativa e queria deixar aberto para vocês, quem tiver alguma questão, por favor, não espere o final da palestra, não. Por favor, já acione aqui no chat, né, a sua pergunta, que a gente já vai tratá-la, acho que fica mais dinâmico assim, ok? Então vamos lá. O que é, né? Eu vou começar de uma esfera mais ampla, que é a economia colaborativa, e depois a gente vai afunilando para a permuta multilateral, que é de fato um dos pilares, né, da economia colaborativa, e é o pilar de fato, né, que a gente utiliza na xpory.com, que é a nossa plataforma, né, de permuta multilateral. Bom, a economia colaborativa, de maneira geral, ela tenta traçar modelos econômicos, né, e modelos transacionais de uma forma mais colaborativa, como o próprio nome diz, e não de uma forma tão exploratória quanto esse modelo, né, baseado em financiamento bancário, que sempre, né, tá muito envolvido com a parte do volume. O volume emprestado sempre é cobrado a mais, né, porque tem juros envolvidos e essa equação nunca se fecha, né, é uma sensação muito de escassez, né. Você restringe o crédito para ficar, né, para ser uma coisa desejável, só que ao mesmo tempo, na hora de pagar, isso acaba sendo um problema, né, para as pessoas. Quando você tem um mecanismo de economia colaborativa, isso acaba ficando mais fácil, né? Porque dentro da economia da permuta multilateral, por exemplo, as pessoas colaboram, um fornecendo para o outro o que se precisa. Então começa a pergunta por aí. Fala, Rafael, mas como é que funciona esse mecanismo? As pessoas valoram seus produtos? Sim, todo mundo valora seu produto do mesmo jeito que é condicionado, né, na situação atual. Só que não tem a parte de juros envolvida, ou seja, as pessoas têm que pagar os produtos e serviços? Tem, mas não é num formato muito ligado ao modelo de juros, onde a pessoa acaba ficando escrava do sistema financeiro. Então, o dinheiro está muito direcionado para o sistema financeiro e não de fato para quem produz. A economia colaborativa ela vem questionar isso, ela põe em voga quem produz, né? Quem é o produtor, tanto de produto quanto de serviço, e não de fato o sistema financeiro, porque no modelo que se estrutura hoje, quem de fato, né, comanda todo o sistema comercial é o sistema financeiro e não o sistema produtor. Perceba, né, se você fizer análises, não precisa ser nem profundas, análises mais simples, você vai ver que de fato o sistema bancário manda no sistema produtivo, e isso é uma lógica que é muito questionada pela economia colaborativa. Eu vou, para ficar um pouco mais claro, esse pilar da permuta multilateral, vou pedir licença e apresentar a nossa empresa, né, que é a xpory.com, que tem
esse modelo, né, enraizado, né, de permuta multilateral para ficar um pouco mais claro. Eu vou compartilhar minha tela aqui, Joedes, e ver se está tudo ok aí nessa... Ok aí, Joedes, na parte da tela? Sim, tranquilo. Perfeito. Bom, como a gente estava dizendo, né, a gente está dentro do escopo, né, do guarda-chuva de economia colaborativa e com essa... Fizemos uma jogadinha com os nomes aqui, como está se questionando, né, tudo está sendo questionado nesse momento, né, o que vai ser essa economia depois que a pandemia voltar. A pandemia deu uma sacudida no mundo e realmente questionou alguns mecanismos, né, e a economia tradicional ficou deprimida em alguns aspectos, né? Então o que deu mais espaço, né, para a economia colaborativa, se ela já existia, mas para se florescer um pouco mais, então a gente lança isso aí. A economia colaborativa pode ser, né, o que a gente aposta que será o novo normal da economia, né? Ela já existe, sempre existiu, mas agora ela tem um espaço muito maior, está sendo muito mais bem vista e tendo aplicações mais claras. Bom, a X por Y, então, que é dentro do pilar de permuta multilateral, ela vem introduzir essa forma de economia colaborativa de uma maneira mais prática. Então, o que é, de fato, a xpory.com? É um marketplace, como qualquer outro, só que tem permuta multilateral, que a gente vai deixar um pouco mais claro no próximo slide o que vem a ser ilustrativo a permuta multilateral. Então é importante dizer que a gente tem uma moeda interna, que não é uma criptomoeda, não estamos falando aqui de uma moeda de especulação, uma moeda de investimento, não é para se acumular, é apenas uma moeda de troca mesmo, mas que faz com que as empresas tenham muito mais poder de compra, porque ela paga sempre com o produto ou serviço dela. Então as pessoas são muito mais generosas e vocês vão perceber ao longo da apresentação porque que de fato a permuta multilateral é muito mais efetiva do que tanto a permuta tradicional quanto, de fato, o sistema financeiro normal. Importante dizer, né, que na xpory.com, tanto profissionais liberais, né, que não estão formalizados ainda no CNPJ, ou realmente empreendedores que estão começando agora, que ainda não se formalizaram, então se pode cadastrar por CPF e também pelo CNPJ, né, as empresas que já são cadastradas desde o MEI até uma grande empresa. Bom, esse slide aqui deixa um pouco mais claro o que vem a ser, de fato, a permuta multilateral. Entenda que na permuta tradicional, a empresa A consome da B e a B tem que consumir da A. Né? É importante, então, existe o João, que é o dono de uma gráfica, e eu sou o dono de um restaurante, eu tenho interesse em fazer gráfica. Na permuta tradicional, o que tem que acontecer para dar certo isso? Eu tenho que ter interesse no produto na gráfica, e o dono da gráfica, o João, tem que ter interesse no meu produto. Vamos supor que eu sou dono de um restaurante, né? Ele tem que comer aqui no meu restaurante. Quando isso acontece, muito bom. Ou seja, nenhum colocou a mão no bolso, foi no mesmo valor, então não ficou anotação para lá nem para cá. A permuta bilateral funciona. Só que isso é raro de acontecer, esse interesse mútuo. E é um business que é difícil escalar. Não tem como você dar uma escala muito grande usando esse paradigma, né, da permuta bilateral. O que de fato a gente fez? Né? A X por Y fez, inclusive, foi uma das coisas que nos deu o prêmio FINEP de inovação. A gente quebrou o paradigma da permuta bilateral e introduziu o paradigma da permuta multilateral. Opa, dessa forma, eu tenho interesse no produto do João, né, na gráfica do João, e o João está livre para consumir de outra empresa ou profissional liberal da rede. Ele não está obrigado, ele não está amarrado a consumir da X por Y. Dessa forma que está ilustrada aí nesse diagrama aí. Perceba que aí eu aumento muito as chances de negócio. E com isso, né, eu dou uma velocidade no giro de consumo muito maior. Então perceba, eu consumo o produto do João e o João tem livre, né, para consumir no porte que nós estamos hoje. Né, a X por Y está com um pouco mais de 10 mil clientes, profissionais liberais e empresas. Então é 10 mil vezes mais provável esperar que o João ache alguma coisa que ele tem interesse na rede do que esperar que ele tenha interesse no meu produto. Então tá aí a grande inovação. Porque todo mundo se pergunta, olha, permuta é uma das coisas mais antigas, né, que existem, né? Cadê a inovação em permuta? Opa, a permuta tradicional sim, mas o que a gente fez, né, e o que de fato deu o prêmio FINEP de inovação
é romper o paradigma da permuta bilateral e não necessitar do interesse mútuo. Aí, estatisticamente, as chances de negócio são bem maiores. E é importante entender que, do ponto de vista, né, estamos usando o exemplo do João, que é o dono da gráfica, do ponto de vista do João, ele continua fazendo uma permuta, ou seja, ele usou a capacidade ociosa, o maquinário dele que estava parado, atendeu um cliente, com esse crédito ele consumiu outro produto e serviço da rede, né, que ele estava precisando. Do ponto de vista dele, consumiu capacidade ociosa e adquiriu o que estava precisando. Foi permuta. Se foi a mesma empresa ou profissional liberal que consumiu o negócio dele, que ele consumiu, para ele não interessa. Então, perceba, a gente de fato trouxe uma inovação, mas do ponto de vista do usuário, ele está sendo abordado como uma permuta tradicional, mas é muito mais eficiente porque na lógica da permuta multilateral. Bom, espero que, não sei se já tem alguma pergunta aí, Joedes, eu estou sem ver o chat agora, mas eu estou à disposição se começar a surgir perguntas aqui. Esse ponto é o ponto central aqui, né, explicando o que de fato é a permuta multilateral e como as empresas podem se beneficiar, né? Importante dizer, gente, que essa entrega que a gente faz, porque a questão da ociosidade é um paradigma para as empresas também, né? Muito negligenciado. E um dos fatores, né, a gente estudando com o Sebrae, um dos principais fatores que fazem as empresas quebrarem. As empresas, algumas não sabem medir a capacidade ociosa, outras sabem, mas não conseguem fazer nada a respeito, e isso vai drenando, né, a capacidade. A empresa tem uma capacidade de produzir 100, e algumas vezes você vai ver ela está vendendo 20, os outros 80 estão ociosos. Nesses contextos, fica muito difícil, né, da empresa ser realmente eficiente, né, já que ela tem uma capacidade que não está sendo aproveitada. Então, o que a gente entra nas empresas, né, o que a X por Y entrega é, a gente monetiza o que está ocioso, então a gente não entra na empresa de ninguém para pegar 100% do business. A gente monetiza aquela capacidade ociosa que todos têm, desde o MEI até a TV Bandeirantes, né, que é um cliente nosso, tem ociosidade. Então, a gente monetiza o que está ocioso e, com crédito, a empresa compra o que está precisando, preservando, assim, fluxo de caixa. E aí está a grande vantagem. A gente consegue ter uma entrega, né, um impacto no fluxo de caixa muito positivo para as empresas, porque ela começa a usar o que está desperdiçando e, com isso, preservando caixa, né? E quem já geriu empresa, ou quem sabe, né, dos desafios da empresa, sabe que isso é o ponto principal, né, da saúde, né, de uma empresa. Bom, falando um pouquinho mais da moeda. Para a gente executar, né, a permuta multilateral, ficou claro que a gente precisa de uma moeda interna, né? Um crédito interno, como é que se queira chamar? Precisa de um ativo circulante para que as transações sejam feitas, já que a transação não é bilateral. Então, a nossa moeda, né, o nosso crédito, chama X. Importante dizer que não é uma criptomoeda, repito mais uma vez, não é uma moeda de especulação, não adianta acumular, não foi feito para isso, não foi feito para acumular riqueza. É uma moeda de permuta, uma moeda de troca, onde você, como a gente disse, monetiza a capacidade ociosa e consome o que está precisando. Então a moeda se chama X, ela não tem câmbio, né, justamente para não ser uma moeda especulativa, um X é igual a R$1. E não é uma moeda resgatável. Então você vender um X, você tem que comprar em X. Por isso mesmo, né, a gente vai abordar um pouquinho mais disso mais para o final da apresentação, nós fomos escolhidos pelo Sebrae como uma ferramenta de reativação econômica dos MEI, micro e pequenas empresas, inicialmente do estado de São Paulo, e agora estamos aderindo a outros estados. Justamente porque um começa a comprar do outro e assim você reativa a economia. Não há o mecanismo de você resgatar o dinheiro para pagar banco, é realmente para você comprar do seu fornecedor e assim girar a rede de uma forma mais intensa. Bom, alguns números aqui do mundo, né? Importante, eu quis trazer aqui para vocês, que fica uma sensação que, opa, isso é feito só por pequena empresa, né? Um negócio de mais informal. Não é, não. Nos Estados Unidos, né, já tem empresa, né, como dá essa estatística aí dos links que a gente trouxe aqui para vocês, empresas listadas na Fortune, na Bolsa de Nova York, ou seja, empresas grandes que fazem permuta multilateral. O próprio site da Receita Federal Americana, né, que é o IRS, lá nos Estados Unidos, ele tem uma aba só de permuta multilateral. Então, nos Estados Unidos, esse business que surgiu ali, ele já surgiu um pouco antes, mas teve um boom muito grande em 2008, né, com a crise americana, e nesses últimos 12 anos ele cresceu absurdamente, movimenta mais de 20 bi de dólares. Então, está entre 20 e 30 bi de dólares.
Isso são dados da Associação Americana, né, de Permuta Multilateral. Então, mesmo para a economia americana, né, que é uma economia maior que a nossa, mas é um número muito significativo, né? Nós estamos falando de mais de 100 bi de reais, né? Então, só para ter uma ideia que essa tendência já é uma realidade fora, nós estamos aqui na nossa caminhada, um pouco atrasado, mas entendendo que essa caminhada com certeza está no caminho certo pelos resultados nos outros países, né? Bom, aqui eu trouxe para vocês algumas reportagens, né, que saíram em alguns países, agora da pandemia, né, isso aqui já é de momento da pandemia, como a permuta multilateral está sendo usada por alguns países para justamente aliviar, né, essas consequências da crise, né, trazida para a pandemia para vários segmentos. Então, é um mecanismo que já está sendo usado em vários países com esse fim, né? Bom, importante dizer que as pessoas perguntam, mas isso é legal, não é legal? A gente tem, né, um mecanismo já de legislação que nos está avaliando esse modelo de negócio, então não tem uma legislação específica. A gente já tem relatórios da Baker Tilly que mostram que a permuta multilateral não tem nenhum, né, não infringe nada as leis nem fiscais e nem contábeis atuais. Então, é um modelo que se encaixa perfeitamente na legislação brasileira, inclusive, e o que está sendo feito agora é uma legislação específica para esse tipo de tratativa, né? Bom, um pouco sobre mim aqui, eu sou engenheiro de formação, e nos 10 últimos anos eu tenho focado, né, no assunto de economia colaborativa, e muito me apaixonado por ele, né? Um assunto que tem aí, a gente vê cases fora do país muito interessantes, um aproveitamento melhor das riquezas produzidas, né, uma inteligência maior nesse ecossistema todo, e você começa a ver os aproveitamentos, é muito apaixonante, porque de fato existe desperdícios e realmente as pessoas não conseguem adquirir o que precisa, está sobrando o que ela tem sobrando, fica essa questão de falta de conexão, falta de colaboração entre os entes produtores, né? E o sistema financeiro, né, não ajuda nesse ponto. Então a gente entra questionando todo esse modelo atual. Um pouco sobre o nosso time aqui, né? O time é maior, mas estão aqui as principais pessoas do time. A gente recentemente apareceu em várias TVs, né, na própria Pequenas Empresas e Grandes Negócios, justamente pelo fato de a gente ter conseguido posicionar a ferramenta como um mecanismo de ajuda para as pequenas empresas nesse momento de pandemia, né? Apesar dessas aparições aí na TV, muito me agrada, né, os mais de 600 vídeos de depoimentos que a gente tem. Então a gente tem uma validação social consistente, né, no nosso canal de YouTube, o que mostra, né, cada empresa ali fala o jeito que usa, né, a permuta multilateral, são jeitos diferentes, né, até porque são empresas diferentes, com donos diferentes, com tipos de ociosidade diferentes, então é muito rico de ver como, de fato, a gente consegue dar uma inteligência, né, na cadeia produtiva e tornar as pessoas, né, os produtores, os prestadores de serviço ou produtores de algum produto, mais poderosos dentro desse ecossistema, né, e não totalmente dependentes do sistema financeiro no formato que é atual. Bom, para concluir aqui, é importante a gente dizer que, né, como eu já tinha citado, que a gente foi empresa contratada via edital público pelo Sebrae, justamente com esse foco na reativação econômica, né, dos MEI, micro e pequenas empresas. O objetivo, de fato, é mostrar que, mesmo numa situação de crédito né, muito restrito, a gente consegue fazer um crédito colaborativo, onde uma empresa acaba fomentando a outra, uma empresa acaba consumindo da outra, e acaba ocupando esse desperdício, né, que acaba sendo claro, né, quando não tem esses mecanismos de economia colaborativa. Então, essa chancela do Sebrae é muito importante para a gente, que valida, né, esse trabalho que a gente tem feito há alguns anos, mas que ainda é inovador e traz para a gente novas perspectivas, né, de tipos de consumo, né, de mecanismos de comércio. Bom, é importante dizer, né, que algumas pessoas devem estar perguntando, bom, mas como é que a X por Y ganha dinheiro, né? Não tem custo, né? O nosso cliente, ele não paga para entrar, não tem mensalidade, não tem anuidade, então não há nenhum custo fixo para participar. Quem vende não paga, quem compra paga. Então a nossa única taxa de monetização é quando a empresa compra alguma coisa dentro da X por Y. E nesse contexto, né, mas aí perceba que a gente já é por performance, né? Se a empresa está comprando é porque ela já vendeu, a gente já circulou, já entregou valor,
ela paga 10% do que ela está comprando. Então, esse é o mecanismo. Logicamente, tem uma série de gamificações, quem indica acaba não pagando comissão, mas, de grosso modo, essa é o jeito que a gente monetiza a rede, né? Bom, eu concluo aqui, né, fazendo essa provocação novamente, que a gente entende que esse modelo, né, de economia colaborativa, de permuta multilateral mais especificamente, é um novo normal das relações comerciais, né, que a gente tem nesse novo mundo aí. Vou encerrando aqui, vou parar com o compartilhamento aqui. Opa, agora que eu vi a pergunta aqui. Bom, o mercado Brasil para permuta. Muito oportuna essa pergunta. Existem alguns mercados que já são tradicionais na permuta bilateral, que é o mercado imobiliário e o mercado de mídia, né? Então, esses mercados já vão se consolidando. O que a gente fez é dar uma democratizada na permuta. Se você entrar na xpory.com, você vai ver que tem empresas de todo porte. Como eu disse, tem emissoras de TV e tem os MEI. Todo mundo circulando. Então, o que a gente fez foi criar um mecanismo mais inteligente, que é a multilateral, que dá mais condição das empresas não ficarem amarradas nas outras, e realmente deu uma democratizada de maneira geral, né? Então, ainda não há uma associação aqui no Brasil, como há nos Estados Unidos, né, que faça esse apanhado de números, mas a gente estima que seja um mercado por volta de 30 milhões de reais, assim, isso na multilateral, né? Por mês, né? Então, a gente tem uma estimativa nesse sentido, mas ainda, como eu disse, não é um estudo feito com profundidade. Bom, a segunda pergunta aqui, na prática, qualquer tipo de produto pode ser comercializado ou existe alguma restrição? Boa pergunta também. Qualquer tipo de produto, não há nenhuma restrição. As restrições né, são as restrições legais, né? Um produto que pode ser vendido no Mercado Livre ou em qualquer plataforma pode ser vendido na Xpory. Então, não há nenhuma empecilho para isso, né? Como eu disse, né, o nosso formato de transação não tem nenhum problema legal com ele, nem fiscal, nem contábil. Então, é um marketplace como qualquer outro. Só que com o ganho que as empresas podem pagar com o que elas estão vendendo, né? Com o que está sobrando delas. Então, é um mercado muito mais dinâmico, né? O giro é muito mais intenso. É possível solicitar X em moeda corrente do país? Boa pergunta também. Como eu disse na apresentação, não é resgatável. E isso é uma quebra de paradigma, que as pessoas ficam ainda no paradigma, não, que eu preciso resgatar para pagar o boleto. Você tem esse boleto que você teve que pagar em dinheiro, mas se você tivesse permutado, você não teria o boleto. Então, o anseio inicial, quem está entrando no meio, fica com um pensamento um pouco mais restrito, né, só conseguindo ver que ele precisa de reais para pagar o banco. Então, a Xpory, ela quebra esse paradigma, né? De fato, você não resgata o X que você tem lá, mas você compra de outra empresa. Então, não é para acumular. Então, e algumas empresas, né, chega um momento, olha, esse período de fim de ano aqui, eu não tenho ociosidade, então eu paro minha situação na Xpory. Eu nem vendo, nem compro. Depois eu volto. Isso é perfeitamente normal, né? Cada um coloca seu produto e serviço. Geralmente as empresas, logicamente, colocam o produto e serviço que estão ociosos, né? Não coloca o que ela não está precisando vender. Então, por exemplo, existem resorts, né, que estão conosco, né, como cliente. Eles não colocam Réveillon, por exemplo, ou feriados prolongados. Eles não têm ociosidade nisso. Mas o parque, o resort, está lá o ano inteiro. Então, tem vários períodos do ano que eles têm uma ociosidade grande. Então, para eles, é muito inteligente disponibilizar os quartos, né, a alimentação, os brinquedos lá, no período que eles estão ociosos, porque eles precisam de dinheiro para reformas, precisam de dinheiro para mídia. Então, eles fazem operações que são dispendiosas, que eles conseguiriam pagar com a ociosidade deles sem mexer no caixa. Então, existem empresas, então, que colocam só os produtos, né, os períodos que não têm ociosidade. Existem empresas que têm variações de produtos e colocam produtos, né, que o produto mais que está vendendo menos, ela coloca para permutar. Então, as empresas têm total ingerência, né, sobre os produtos e serviços que elas colocam, mas não é resgatável. Ela tem que, depois que ela fez o crédito, ela tem que comprar de outra pessoa da rede, justamente para sedimentar, né, e para justificar a economia colaborativa. Se fosse resgate, não seria colaborativo, né? Outra pergunta aqui. Para empresas que estão com dificuldade de honrar os pagamentos com seus atuais fornecedores,
Como é possível resolver isso pela plataforma? Excelente. A gente não surgiu para resolver problema de inadimplência de fato, né? A gente surgiu para monetizar a capacidade ociosa. Só que os nossos próprios clientes começaram a entender a plataforma como um mecanismo, uma ferramenta para resolver o problema, tanto do ponto de vista do fornecedor, do devedor, quanto do ponto de vista do credor. Então, várias empresas que estão conosco, ela é devedora de algum credor, né? Então ela fala, olha, ela chama o credor para a rede, fala, olha, eu não sou caloteiro, mas eu estou com dificuldade de pagar, eu tenho crédito na X por Y, eu estou vendendo bem aqui, tem algum produto ou serviço que você queira comprar aqui, que a gente já faz a transação e eu já resolvo. E o credor, né, vendo essa situação da boa-fé, já tem coisa para comprar na X por Y, ele aceita, porque para ele não compensa pagar 20% para o advogado, processar o cliente. Então ele mantém o cliente, para ele já comprou alguma coisa na X por Y, já virou dinheiro para ele. Então a gente é muito usado realmente, como eu disse, dos dois lados. Existem fornecedores convidando os devedores, fornecedores não, devedores chamando os credores para entrar na X por Y para que eles possam pagar, e vice-versa. Tem credor, né, na X por Y que vê o devedor numa situação complicada e fala, cara, vem aqui para X por Y, fornece seu produto aqui, que aqui você vende com muito mais facilidade, já me paga, e vamos esquecer isso aqui de não vou te protestar, nada. Então, realmente, a gente começou a ser amplamente usado para a resolução desses problemas de inadimplência, né, tanto de um lado quanto do outro, né, do lado que tem que receber e do lado que tem que pagar. Bom, a garantia do serviço prestado por permuta é o mesmo, isso assim, é importante dizer isso, que assim, o fato de ser permuta não tem nem vantagem nem desvantagem no sentido jurídico. A lei do consumidor funciona da mesma forma, então assim, é importante dizer que a parte fiscal, a parte contábil, a parte de direito do consumidor, então tem pessoas, tem desacordos comerciais na prestação de permuta? Obviamente, como tem no mercado tradicional também. O que acontece dentro da X por Y é que se forma uma comunidade. E, logicamente, existem denúncias, existem qualificações de todos os usuários, tanto do ponto de vista dele como comprador, como vendedor. Então, as pessoas, né, quando estão sendo avaliadas e isso fica exposto, elas têm uma preservação maior, né, do seu nome, da idoneidade da empresa ali. Mas, de fato, né, são os mesmos prestadores de serviço que existem, né, no mundo normal aí. É o mesmo eletricista, é a mesma gráfica, é a mesma emissora de TV. Então, existem desacordos comerciais, mas tudo é tratado dentro da lei e da comunidade, né, que existe, como eu disse, essa questão de denúncias, avaliações aí, que todo mundo, né, quer preservar o nome da sua empresa da melhor maneira possível, né? Bom, outra pergunta aqui, como você enxerga o mercado após a pandemia? Olha, o que acontece, né, que de fato, nos momentos de recessão, a economia colaborativa ela ganha um destaque maior. Mas ela sempre existe, né? Não é agora que a gente inventou. Tanto a gente mesmo que já está atrasado, nós temos a operação há 8 anos, né? Então, de fato, a economia colaborativa ela existe, como eu disse no início, quando há uma depressão, né, da economia tradicional, ela ganha mais espaço. Mas ela convive naturalmente com a economia real, não é pretensão da economia colaborativa substituir totalmente a economia tradicional, mas o que acontece, e que eu acredito, né, que fica de legado aí da pandemia, é que o espaço que a economia colaborativa teve, a divulgação, o aculturamento, né, de mais empresários, isso fica. Então as pessoas começaram a ver a importância de colaborar, a eficiência de colaborar, entendendo que não adianta ficar 10 empresários devendo e ninguém comprando de ninguém porque não tem dinheiro, então pouco dinheiro que tem preserva, não compra do outro, todo mundo afoga junto. Quando você começa a fazer, né, a gente fomos contratados agora pelo Sebrae para fazer as rodadas de negócio, as rodadas de negócio em permuta são extremamente mais eficientes, né? O volume transacionado é muito maior do que na rodada tradicional. Justamente porque na rodada tradicional tem aquele estereótipo, né? Quem vai? O vendedor. O vendedor está lá, ó, vou pegar o dinheiro das pessoas que estão aqui e vou pagar minhas contas. Eu não tenho compromisso de comprar de ninguém aqui. Só que todo mundo vai com esse conceito. O que acontece? Zero de transações, né? Ou muito pouco. Na rodada em permuta, o conceito é outro. As pessoas são muito mais generosas. Elas compram muito mais porque vendem muito mais, né? Elas sabem que ela vai pagar com o produto ou serviço dela. Então, o giro é assim, dezenas de vezes, não é o dobro, não é o triplo, são dezenas de vezes maior. Então, fica claro, né? Comparar uma rodada de negócios
com a outra, a eficiência da permuta multilateral, né, no que tange, né, o volume transacionado, né, para a pessoa atendendo a expectativa dela, tanto do ponto de vista pessoal, empresarial, comprando quem precisa e também fornecendo para quem precisa o produto dela. Pessoal, se tiverem mais perguntas, acho que eu respondi todas aqui. O que eu queria agradecer mais uma vez aí, deixar os meus contatos aí, né? O nome da nossa solução é xpory.com. Lá, né, tem a forma de vocês entrar em contato com o nosso time, inclusive comigo mesmo. Estamos nessa tendência mundial, ainda um pouco atrasado, mas muita alegria de estar participando dessa caminhada num modelo, né, inovador de relação comercial, né, que questiona esse modelo um pouco mais perverso, que é a relação que a gente tem hoje, que de fato é dominado pelo sistema financeiro, né, e não valoriza quem produz e valoriza quem especula, né, quem trabalha com dinheiro. Então a gente entende que isso é muito maléfico, né, realmente para o mercado produtor. Então temos uma solução que ajuda nesse ponto, ainda um tanto quanto desconhecida, né? Estamos fazendo esses trabalhos aqui, inclusive gostaria de agradecer o convite por estar aqui com vocês, difundindo o conceito, né? Apresentando, discutindo o conceito, mostrando as vantagens do conceito, que é assim mesmo que a gente consegue ter uma amplitude maior. Foi assim que aconteceu nos países europeus e assim que aconteceu nos Estados Unidos também. A gente acompanhou um pouco essa quebra, né, de paradigma, essa barreira. Acontece, isso leva tempo mesmo, leva várias reuniões dessa, e assim, propagando o conceito que a gente começa a fazer uma rede maior e, consequentemente, uma rede mais útil, né, e mais eficiente, porque assim as pessoas acabam tendo uma diversidade mais ampla, né, de produtos e serviços, e com isso a experiência de cada membro da rede acaba sendo melhor. Então deixo aqui meu agradecimento mais uma vez pela oportunidade de dividir esse conceito com vocês. Convido a todos a se cadastrarem, como eu disse, não há custo, nem mensalidade, nem anuidade. O site é xpory.com. Também estamos nas duas stores, tanto na Apple Store quanto no Google Play, xpory.com. Convido vocês a experimentarem, colocarem suas ociosidades, começar a comprar o que precisa. Vocês vão ver como isso vai dar um impacto positivo no fluxo de caixa de vocês e como, na prática, isso vai ser muito eficiente, né, na tocada, né, no gerenciamento financeiro da empresa de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, me coloco à disposição. Um abraço a todos e obrigado mais uma vez pela atenção de todos.